e a própria intelectualização, quando o Brasil ele deixa de ser dependente dos intelectuais da Universidade de Coimbra, né? Porque muitos dos nossos intelectuais do século XIX, senhores, eram frutos da Universidade de Coimbra, que hoje tem por volta de 728 anos. Muitos dos nossos intelectuais naquele contexto, que viviam a descrever nos jornais, dos folhetins daquela época, eram homens bacharéis de direito, que tiveram então a oportunidade de estudar fora porque eram abastados, eram filhos de grandes latifundiários ou de grandes comerciantes. O que de forma alguma era um relato de toda a cultura brasileira e de todo o povo brasileiro. Eram muito poucos os brasileiros, na verdade, para dizer quase nulo o número, que poderiam ter acesso a esse nível de educação. Talvez se a educação desde aquele processo fosse igualitária, hoje nós teríamos um outro país. Mas pudera. Claro, nós somos fruto de um modelo de colonização exploratória e, por sua vez, deixamos de ser um povoamento em que se observava uma extensão da sua metrópole para sermos simplesmente aquele caixa eletrônico que vai ser todo o tempo furtado, sem nenhum retorno, tão pouco cultural como também estrutural. O Brasil, nesse contexto, ele humilha as suas culturas basilares, indígenas e africanas, em prol de um reenvelhecimento da ideia de civilização europeia. Só que aí chega a metade do século XIX, em que há um amadurecimento das universidades. E aí, a partir desse processo de intelectualização dos indivíduos no Brasil, principalmente aqueles mais abastados, o Brasil passou a ter a sua própria descrição, na verdade, literária, pois a sociologia, como disse, ela ainda não foi fundamentada enquanto ciência, pelo menos para os brasileiros, devido ao então retardo do processo. Vi no site do Nobel que você fez faculdade de Coimbra, sim. Sabe falar o idioma de lá? Sim, é português de Portugal, só muda que eles não falam tanto gerúndio como o nosso, e tem uma péssima mania de usar o infinitivo. Mas tudo bem. Quem foi que fez isso pra mim? Não botou o nome, não? Beleza. E aí, o que é que acontece? A literatura ela vai passar a ser um alvo de descrição da crítica social. E aí, por volta dos finais, lá dos anos de 1870, nós vamos lembrar de autores que eu já mencionei aqui na sala de aula. Figuras como Aloysio de Azevedo, descrevendo as relações nos ambientes periféricos das grandes cidades, como o cortiço. Nós vamos falar da relação da mulher com José de Alencar, no livro A Senhora, não é isso? E, por sua vez, vamos ter uma das maiores obras de descrição jornalística que o Brasil terá e que será um expoente de um relato verídico sociológico, que todo mundo desconsidera. E um relato de um homem sertanejo, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, será o grande promotor de um relato sociológico sobre sua vivência em Belo Monte. E essa vivência com a figura de Antônio Conselheiro e as guerras de Canudos lhe permitiu uma descrição que fugia às ideias genéricas, por exemplo, do índio, do negro. Ele foi para o regional. Ele foi para isso que nós estamos vivenciando hoje em Coité. Ele foi para o pormenor, ele foi para o detalhe, para a vivência de uma regionalidade com base em um conflito militar e social que estava se tendo naquela região. Então, eu posso dizer a vocês que Os Sertões é uma das grandes primeiras obras sociológicas que nós temos, apesar de ter um cunho jornalístico. E aí, professor Vinícius, nós vamos ter também, como o próprio Os Sertões, a informação e o rompimento com os valores cívicos e morais impostos, por exemplo, pelas relações europeias. Quem leu aqui Aloysio de Azevedo e o Cortiço vai perceber que em alguns momentos a obra se remete a uma verdadeira descrição pornográfica, né? A interação entre o indivíduo de uma forma que eles pesam a descrição sexual, a forma com que eles interagem, e quer queira, quer não, na periferia daquele contexto, devido à baixa instrução, havia muito do apelo sexual, principalmente entre os sexos opostos. E quando não, a própria descrição da maneira com que eles se alimentam, da maneira com que eles conversam, é uma descrição social. Se hoje eu pegar, por exemplo,
Há uma foto da região de Paraisópolis, em São Paulo, e observar ao outro lado a região rica de São Paulo com todos aqueles prédios luxuosos, por mais discrepante que seja, é um relato sociológico. E se eu ainda estivesse em meio àquela favela, aos meus detalhes, ao meu olhar, a nua e crua visão de um sociólogo poderia ser ainda mais pesada e descritiva, como assim foi a Luiz de Azevedo, que ele, de verdadeira forma, rompeu com aquilo que então se tinha como eurocentrismo, mas sempre buscando enfatizar que o brasileiro era um sujeito em construção. Só que a Luiz de Azevedo era uma minoria literária. Os demais tentavam enfatizar em prol de um nacionalismo exacerbado. Quem lembra aqui, por exemplo, de um livro, acho que foi de Lima Barreto? Alguém me lembra o nome do título de Lima Barreto? Aquele que a figura, ele morre pela pátria, ele é a própria pátria no mar? O triste fim de Policarpo, parece bem lembrado. E ele descreve não só o brasileiro ufanista, esse brasileiro que ama a sua nação, mas ele também descreve o brasileiro comum daquele contexto, ou pelo menos da forma que era visto ao vagabundo, que era o violeiro Ricardo, que vivia a tocar violão, né, pelas ruas próximas à casa de Policarpo. E tem um dos relatos que mais enfatiza a descrição sociológica do que é o nacionalismo brasileiro naquele contexto, que é quando Policarpo, então, se nega a adubar o solo dele. Ele fala assim: o solo brasileiro é muito rico e não precisa desses enxertos. Minha nação é rica. Por mais seco que estivesse aquele solo, ele não queria que o tocasse, porque o seu nacionalismo era tão exacerbado que para ele até o solo brasileiro era intocável. E o mais engraçado, o Policarpo ele vai ser vítima do próprio período da República da Espada. O livro mostra que o brasileiro ele morre pela própria condição de acreditar no Brasil, mas nunca deixa a esperança de lado. Policarpo é contemporâneo a nós, né? Nós vivemos acreditando no Brasil, mas muitas vezes nos mostramos tão desistentes, tão desacreditados da nossa própria política. E aí, rompido ao século XIX, nós vamos ter um amadurecimento dessa visão do brasileiro sobre si mesmo, desse consumo exacerbado do que é de fora em detrimento do que é nosso. E mais precisamente, por volta dos anos de 1922, nós vamos passar por um grande expoente da cultura brasileira que vai enfatizar isso. A Semana de Arte Moderna, que apesar de ser uma semana de significado literário e artístico, ela tem grande valor no que é sociológico. Por quê? Porque aí nós vamos passar pelos movimentos vanguardistas, movimentos à frente do nosso tempo, e também vamos valorizar, de um certo modo, a apropriação cultural brasileira. A leitura que o brasileiro tem, então, da cultura europeia ao seu modo. Ato que vai ser conhecido na literatura como antropofagia cultural. E essa antropofagia cultural é um conceito também sociológico, apesar de ser literário. Mas aí, professor Vinícius, aonde o senhor quer chegar com isso? Eu não quero chegar a lugar nenhum. Eu quero chegar simplesmente a que vocês pensem comigo, que é pensar as relações do Brasil distante de uma perspectiva europeia. E aí, para isso, chegará a chamada geração de 30. E essa geração de 30, de fato, mudará a leitura sociológica do Brasil, porque eles já tiveram acesso aos teóricos formadores da sociologia no mundo. E vai ser com base em Marx, Weber, Durkheim e até mesmo o próprio Comte que esses indivíduos vão começar a ler o Brasil. E aí nós temos vários. E por que eles surgem? Senhores, se nós formos lá
para os assuntos já trabalhados pelo professor Biel, nós vamos lembrar que em 30 tem um movimento muito importante na história do Brasil. A Revolução de 30, ao qual logra o poder aí a figura de Getúlio Ornelis Vargas, estabelecendo primeiro o governo provisório, para mais tarde o governo constitucional e por fim o Estado Novo, ao que vai ser estabelecido de ditadura varguista. Mas aí pense comigo, por que surgiriam então intelectuais para descrever a sociedade em um momento que supostamente a política estava estabilizada e aquelas relações aristocráticas que vivenciou o Brasil desde o final do século XIX até a crise de 1929 foi importante? Por que surgiram então as escolas sociológicas nesse contexto? Por que surgiu aí então a Universidade de São Paulo e a Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia? Porque, na verdade, essas grandes instituições culturais e acadêmicas, elas surgem como oposição a Getúlio. Foi a última tentativa dos cafeicultores ao financiar o surgimento desses espaços, não só os cafeicultores, mas também os grandes comerciantes, para então criar argumentos críticos contrários à figura de Getúlio Vargas. E aí nós vamos ter, por exemplo, figuras centrais da nossa história. Figuras que eu tenho muito respeito. Vamos falar aqui agora de Caio Prado Júnior. Vamos falar aqui agora de Sérgio Buarque de Holanda. Vamos falar aqui agora de Fernando de Azevedo. E vamos falar também de uma figura muito conhecida pelas provas do Enem, chamada Gilberto Freire. Mas, professor Vinícius, qual é o objetivo de falar deles? Esses caras são os pais da sociologia no Brasil. São aqueles que trazem a teoria marxista, weberiana e durkheimiana para uma interpretação do Brasil. Caio Prado Júnior tem um dos maiores livros de história econômica e análise socioeconômica do país, chamado Formação do Brasil Contemporâneo, ou Formação Econômica do Brasil Contemporâneo. E Caio Prado Júnior, ele teve uma visão, na verdade, dialética da construção do Brasil. Lembra quando o professor Biel falou para vocês da formação do mundo em suas forças de trabalho? Em que ele falou para vocês que o mundo, para Karl Marx, estava dividido em modo de produção. O quê? Vamos lembrar? Asiático, feudal, ou perdão, escravista, feudal e o quê? Capitalista. Caio Prado Júnior vai se empoderar desse discurso de divisão dialética do materialismo histórico e vai trazer isso para a construção do Brasil, trabalhando, por exemplo, ao Brasil colonial o seu modo de produção, ao Brasil imperial o seu modo de produção e ao Brasil que para ele era contemporâneo o seu modo de produção. Tudo sobre uma perspectiva que é econômica. Ele, na verdade, diferente dos outros, não concentrou o seu discurso, por exemplo, para falar dos povos basilares. Ele concentrou o seu discurso para descrever a economia do Brasil, a partir de uma visão em que, assim como Karl Marx, ele vai negar ao quê? Aos aspectos de detalhes culturais, para supervalorizar o quê? Aos aspectos econômicos e sociais. Porque assim como Karl Marx, ele vai entender que o relato social ele se dá a partir da interpretação dos conflitos sociais, ou conflito de classes,
como vocês queiram entender. Tá certo? E Sérgio Buarque de Holanda, professor Vinícius. Serginho, para os íntimos. Vocês são íntimos dele? São sim. A partir de agora estou apresentando ele como meu amigo. Porque Serginho, olha que intimidade no YouTube o professor Vinícius tem com Sérgio Buarque de Holanda. Ele já morreu, se eu não me engano é avô de Chico. E eu tenho essa intimidade, né? Eu gostaria de aproveitar o canal para mandar um beijo para minha avó. Beijo, vovó. E aí, né? O que é que acontece? Raízes do Brasil é uma descrição sobre as civilizações formadoras do nosso país. Aí ele vai falar da importância do branco em meio ao processo colonial, a importância do negro em meio ao processo colonial, a importância do indígena em meio ao processo colonial. Só que, em meio a esse processo, claro, ele vai caracterizar alguns conflitos, descrever alguns conflitos entre esses grupos formadores, mas ele vai, o quê? Transpassar os seus valores mediante a evolução de nosso país, para entendermos então como e o que nós somos hoje. Por isso, o seu título, Raízes do Brasil. Fernando Azevedo, de mesma forma, só que Fernando Azevedo ele acreditava realmente na diferenciação desses povos basilares e na importância individual de cada um. O Fernando de Azevedo ele não acreditava que nós poderíamos interpretar o Brasil de uma maneira única, entender que um grupo cultural único, homogêneo, não, de forma alguma. O Fernando de Azevedo ele preferia uma descrição etnia a etnia, valores culturais a valores culturais. Ele não queria mesclar informações, o que era diferente de Gilberto Freire. Gilberto Freire ele vai trazer de fato ao que? A uma descrição em que o Brasil seria construído culturalmente, antropologicamente falando, de maneira cordial. E uma falsa ideia de que o negro tolerou ser explorado pelo branco, assim como o indígena tolerou ter sido dominado pelo povo branco europeu. A esse conceito, Gilberto Freire nos traz uma nomenclatura nova, chamada de miscigenação. E uma falsa ideia de que no Brasil existia uma democracia racial. Uma democracia racial no nosso país, olha que legal. A ideia de que racialmente, abre e fecha as aspas, porque é um conceito equivocado, nós seríamos iguais. Então, para Gilberto Freire, no mundo de Alice, no País das Maravilhas, Gilberto Freire acreditava que o negro ele não é excluído socialmente e que ele foi terceirizado. Olha que visão linda! Para Gilberto Freire, o homem negro ele está na cadeia não porque ele na verdade quis, ou quer dizer, ele quis, ele está lá por sua vontade, mas não porque ele não teve oferta no mercado de trabalho e teve que buscar na violência um refúgio para a sua sobrevivência. Olha como Gilberto Freire adora o chapeuzinho vermelho. E se não bastasse, Gilberto Freire ainda escreve a sua vida sociológica, a sua descrição sociológica em uma trilogia. Porque ele acha, na verdade, que ele é o que é Suzanne Collins para fazer o quê? Os Jogos Vorazes. Né? Ele faz o quê? O mal deve ser dividido em 3 partes: Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso. Olha que coisa legal! Se não bastasse a Casa Grande e Senzala, toda a questão da exploração sobre a mão de obra negra africana, ele diz então que o homem excluído socialmente, ele vai viver nos mucambos, porque ele queria, porque ele era dócil, ele queria viver assim, excluído socialmente, porque ele não aceitou, ou melhor, ele aceitou a segregação social de maneira o quê? Cordial. Eu aceito ser pobre. Eu aceito ser negro explorado no meu país e pronto a miscigenação cultural. Que desgraça. Pensar que uma pessoa pensou dessa forma e concordar com ela seria a mesma forma de negar a minha inteligência e acreditar que o Bolsonaro vai mudar no país. Opa, exclui isso. E aí, o que acontece?
acontece hoje, um menino numa escola que eu trabalho, e perguntou, professor Vinícius, me diga uma coisa. Foi ontem? Não, foi semana passada. Professor Vinícius, me diga uma coisa, o que o senhor acha que o senhor realmente acredita que o Bolsonaro vai ser um excelente presidente para o nosso país? Eu parei e pensei assim, observe uma coisa, meu filho, penso, logo existo, não posso desconsiderar a minha inteligência, mesmo que seja pouca, mas mesmo assim não posso desconsiderá-la, logo a sua assertiva se torna falsa para a minha pessoa. Aí no momento ouvi um silêncio daquela criança, que logo se abateu, e mesmo assim depois foi buscada em uma das escolas por um pai que estava com a camisa de Bolsonaro. Eu logo entendi porque então a família brasileira é um reflexo dos seus indivíduos. Corta isso, por favor. Corta isso. Você faz aquela edição, tá ligado? Do nada assim, tá? E aí, ao falar dessas figuras, nós podemos pensar que então essa é a geração de 30, mas em meio à geração de 30, o Brasil de Getúlio ele vai ter também uma negação dos valores comunistas, principalmente porque, se nós percebermos, valores comunistas foram interpretados pela própria sociologia. Marx era comunista e Marx foi utilizado como o quê? Uma lente de observação por Caio Prado Júnior para a realidade brasileira. E aí, por volta dos anos 30 para 40, e o estabelecimento do Estado Novo, o que é que acontece? Nós vamos ter aqui a forte presença dos chamados o quê? Integralistas. E esses integralistas estão ligados a A e B, a Ação Integralista Brasileira, que vai dar o suporte ao golpe de Estado de Getúlio, e a elevação do quê? O estado de sítio, a anulação da Constituição e o estabelecimento do Estado Novo. Ou seja, todos os ideais que descreviam o nosso país através de olhares marxistas ou tidos como comunistas foram anulados ou, por sua vez, desconsiderados. E aí os integralistas eles vão anular, por exemplo, visões como a de Caio Prado sobre a relação econômica e social do nosso país. Só que, em meio a tudo isso, nós vamos ter aí figuras que vão vir relatar ao nosso país. E ao relatarem o nosso país, essas figuras serão também expoentes da intelectualidade. E após a decadência de Getúlio e o estabelecimento da segunda metade do século XX, nós vamos ter aí a retomada de algumas convicções, principalmente convicções atreladas à antropologia, que é um segmento das ciências sociais, e por que não também da ciência política. E aí, após este processo, nós vamos ter a sociologia contemporânea do Brasil. E essa sociologia contemporânea conta com nomes importantíssimos. Conta, por exemplo, com o indigenista Darcy Ribeiro, que vai valorizar a cultura nativa indígena como sendo a grande formadora da nossa civilização. Conta, por exemplo, com um cara que eu amo de paixão, que por sua vez também era marxista. Só que ele teve um azar. Ele foi um dos mentores intelectuais de uma figura que, para mim, é a figura mais neoliberal que o Brasil já teve. Florestan Fernandes, marxista declarado, ele começou a entender os conflitos sociais no Brasil e entendeu que o único jeito para se alcançar uma revolução social no Brasil não era através diretamente de um conflito de classes, mas a partir de uma interpretação de Antônio Gramsci, intelectual europeu. Ele concedeu que, para se chegar a uma revolução no Brasil, mesmo com seu olhar marxista, era necessário trazer instrumentos para a população. E esse instrumento de uma revolução social no nosso país, ele estava em algo que vocês estão tendo acesso agora com os melhores do mercado.